Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa ideia da Grécia Antiga que, olha, talvez mude um pouco o jeito como a gente enxerga educação hoje. É uma história que envolve heróis, cidadãos e, no fundo, uma busca incansável para construir o ser humano ideal. Para começar, vamos pensar numa coisa que, com certeza, todo mundo já se perguntou em algum momento. Para que serve a educação? De verdade? É para arrumar um bom emprego? Para se tornar uma pessoa melhor? Ou será que é outra coisa? E olha, essa pergunta não é nem um pouco nova. Os gregos antigos eram praticamente obcecados por ela. Passaram séculos debatendo isso. E a resposta que eles encontraram coube numa única palavra. Uma palavra tão poderosa, tão cheia de significado, que a gente nem consegue traduzir direito hoje. Paideia. É essa ideia que a gente vai desvendar agora. Pode parecer uma viagem no tempo, né, falar da Grécia. Mas o fato é que a gente é herdeiro direto dos gregos. Muitas das nossas ideias mais fundamentais sobre cultura, sobre sociedade e principalmente sobre educação nasceram lá. E para entender o que é paideia, a gente precisa voltar um passo, para um conceito ainda mais antigo. E esse conceito é a arete. A gente costuma traduzir como virtude ou excelência, mas para os gregos era muito mais. Era a qualidade que fazia alguém ser superior, ser o melhor naquilo. A arete é tipo o fio da meada de toda a história da educação grega, e o significado dela, como a gente vai ver, mudou muito com o tempo. Lá nos primórdios, na era dos grandes heróis, a educação tinha um objetivo bem claro: criar homens extraordinários. E qual era o manual de instruções? Eram os poemas do Homero, a Ilíada e a Odisseia. Basicamente, o currículo escolar fundamental da Grécia. E essa citação do Fênix, o tutor do Aquiles, resume tudo perfeitamente, o ideal da época, a excelência, a arete. Não era só força bruta, não. Era uma combinação de ser bom de papo, ter sabedoria para falar e ter coragem para agir. Palavras e feitos. E o Homero foi genial, porque ele nos deu dois grandes modelos dessa arete heróica. De um lado, você tem o Aquiles, a pura força, a coragem, a honra, o guerreiro supremo. Do outro, o Ulisses, o homem de 1000 truques, cuja excelência vinha da astúcia, da lábia, do engenho. O estrategista. Dois caminhos diferentes para atingir a grandeza. Só que a Grécia mudou. Aquele mundo de heróis individuais deu lugar a uma coisa totalmente nova, revolucionária. A cidade-estado democrática, a polis. E essa virada política, claro, transformou de vez o propósito da educação. Então, saca só a lógica da coisa. Com a democracia, todo cidadão livre tinha o dever de participar da vida pública. De repente, a arma mais importante não era mais a lança, era a palavra. Para ter sucesso, para conseguir influenciar, para liderar, era preciso saber falar, argumentar, convencer o pessoal na assembleia. E isso, claro, criou um mercado para um novo tipo de educação. E quem é que atendeu essa demanda? Os sofistas. Pensa neles como os primeiros professores particulares e consultores políticos da história. Eles viajavam de cidade em cidade, cobrando uma grana, para ensinar os jovens ambiciosos a arte de vencer na vida pública. A promessa deles, como disse o Protágoras, um dos mais famosos, era bem direta e prática: ensinar a arete política. Eles basicamente transformaram a educação numa técnica, ou seja, uma técnica, um conjunto de habilidades que você podia aprender, como retórica, por exemplo, e usar para ter sucesso. Mas, claro, nem todo mundo em Atenas comprou essa ideia. Um cara, em particular, olhou para isso tudo e viu um perigo gigantesco. Para Sócrates, a educação não era sobre ganhar debates a qualquer custo. Era sobre buscar a verdade e a virtude moral. E é aqui que o racha acontece. Fica muito clara a divisão. De um lado, os sofistas, que viam a educação como uma técnica para o sucesso, onde os valores são relativos, dependem da situação. Do outro, Sócrates e seu discípulo Platão, para quem a educação era a formação do caráter, a busca por uma virtude baseada em verdades universais, absolutas. A gente pode resumir toda a missão do Sócrates naquela frase famosa que ficava na entrada do templo de Apolo, em Delfos. Ele pegou essa frase para ele como lema de vida e de ensino. Mas o que isso significava de verdade para ele? E aqui está o pulo do gato. Para o Sócrates, conhecer-te a ti mesmo não era essa coisa de olhar para dentro e descobrir seus sentimentos, tipo uma terapia. Não, era uma busca filosófica para descobrir o que é o homem, com H maiúsculo. Qual é a ideia universal de ser humano que conecta todos nós? A educação para ele era essa jornada em busca da nossa essência.
é justamente desse choque de gigantes, dessa treta entre a educação prática dos sofistas e a busca moral de Sócrates, que o conceito de paideia finalmente ganha sua forma mais completa. Ela vira uma espécie de síntese grandiosa que pega o melhor de todos esses ideais que vieram antes. E o mais curioso é a origem da palavra. Ela vem de pais, que em grego é criança. Então, lá no comecinho, paideia significava só o ato de criar uma criança. Mas essa sementinha cresceu e se tornou uma árvore gigantesca. A paideia passou a significar tudo isso aí. Deixou de ser só sobre ir para a escola. Passou a ser a cultura inteira de uma sociedade, a tradição, a literatura, a civilização, tudo isso sendo usado de forma consciente para moldar o tipo de pessoa que eles consideravam ideal. E aí o Platão vem e nos dá uma definição que, olha, amarra tudo de um jeito perfeito. A verdadeira paideia é aquela que desperta na pessoa a vontade de ser um cidadão completo. Alguém que sabe tanto liderar quanto ser liderado, sempre com base na justiça. É a união perfeita da excelência do indivíduo com a responsabilidade que ele tem com a cidade. E talvez o mais importante de tudo, não era uma coisa que acabava aos 18 anos com um diploma. De jeito nenhum. A paideia era um projeto para a vida inteira. A formação de um ser humano nunca terminava. Era um processo sem fim de se tornar, de se aperfeiçoar, de buscar ser plenamente humano. Então, no final das contas, o grande legado dos gregos para nós é esse contraste, essa tensão que existe até hoje. A paideia contra a tekne. De um lado, a ideia de formar o ser humano por completo, uma coisa que tem valor em si mesma, focada em quem a pessoa é. Do outro, a ideia de treinar uma habilidade específica, algo prático, útil, focado no que a pessoa faz. E isso tudo nos traz de volta àquela primeira pergunta, mas agora com uma nova bagagem. Se a gente olhar para a educação hoje, com todo esse foco em especialização, em passar em provas, em preparar para o mercado de trabalho, o que a gente está priorizando? Estamos buscando a paideia, a construção de seres humanos completos, ou estamos mais focados na tekné, na fabricação de ferramentas eficientes? A resposta para essa pergunta define não só as nossas escolas, mas o tipo de sociedade que a gente está construindo.